A incrível e transformadora história oculta do profeta Nahum, o cumprimento divino contra Nínive. No terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, em um tempo de grande opressão sob o jugo da Síria, havia uma pequena aldeia chamada Elsese, onde vivia Nahum, um homem de fé inabalável. O coração de Judá estava angustiado e os ecos de desespero esvoaçavam pelas ruas poeirentas, sendo amplificados pelos sussurros das más ações dos assírios. Nínive, com suas muralhas imponentes e ídolos de ouro, pairava como um pesadelo, uma sombra que cobria todo o reino. Nahum, um homem que se entregava ao jejum e à oração, buscava em sua solidão a voz de Yahvé. Ele sentia o chamado divino ressoando em seu coração quebrantado, um clamor por justiça que flamejava como uma chama incansável. A maldade de Nínive, com suas práticas idólatras e injustas, clamava por resposta, e Deus não poderia ignorar a iniquidade que brotava em suas ruas. Certa manhã, enquanto contemplava as montanhas que cercavam sua aldeia, a palavra do Senhor lhe veio com a força dos trovões, ecoando em sua alma. Eis que sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. Essas palavras brilhavam em sua mente, e, apesar do terror que o dominava, uma centelha de esperança ia além do juízo iminente. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Sentindo o peso de sua missão, Nahum se pôs a caminho de Nínive. Enquanto atravessava o deserto ardente e via as lavas de calor dançarem sobre a terra, sua determinação se solidificava. Quando as imensas muralhas da capital assíria surgiram em sua visão, um misto de temor e coragem tomou conta dele. A cidade era um desfile de opressão e divertimento, mas em seu peito, Nahum conseguia sentir a dor de um povo que se afastava de Deus. Com voz firme, ele ergueu os olhos ao céu e proclamou: Assim diz o Senhor, eu sou um Deus zeloso, que não deixará o culpado sem punição. As palavras ressoaram nas praças, um eco poderoso que desafiou a incredulidade das multidões. Os olhares de desprezo que receberá confirmavam a iminente resistência que enfrentaria. A batalha não era apenas contra os assírios, mas contra a obstrução da fé do próprio coração humano. Enquanto suas palavras reverberavam em meio à opressão, a pergunta sobre a ação de Deus diante do clamor por justiça pairava em seu espírito. E se ninguém ouvir? E se a prosperidade dos ímpios prevalecer? Na vastidão silenciosa do deserto, ele percebeu que a certeza da justiça divina reluzia em sua alma, como um farol em meio à tempestade. O cumprimento da profecia ainda estava por vir e a história de Nahum apenas se iniciava. A sombra de Nínive se erguia à sua frente, e o plano de Deus estava prestes a desenrolar-se de maneiras que nem o mais humilde dos servos poderia imaginar. Quando Nahum adentrou as ruas tumultuadas de Nínive, a cena diante dele era ao mesmo tempo deslumbrante e aterrorizante. O cheiro do incenso subia para o céu como uma oração desviada, enquanto cidadãos se entregavam à devoção aos ídolos de pedra e ouro. No centro da cidade, a grande praça fervilhava com a energia de um povo que celebrava sua própria prosperidade, cego para o juízo iminente que se abatia sobre eles. Ó Nínive, cidade de sangue, céus de morte! Ele murmurou em seu espírito, sentindo o peso da ruína que pairava sobre aquele lugar. Era como se uma cortina de escuridão cobrisse a cidade, e o clamor que outrora subia a Deus por justiça agora se tornava um grito ensurdecedor de incredulidade. Nahum sabia que a mensagem que trazia não era bem-vinda. Os corações estavam endurecidos e a verdade parecia mais um eco distante. No entanto, ele sabia que o Senhor não poderia permanecer em silêncio diante da injustiça. A soberania divina estava prestes a manifestar-se de maneira poderosa. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ele exclamou com voz elevada: Nínive será destruída, pois a maldade e o engano da Síria chegaram ao fim. As multidões se voltaram, e o sussurro de incredulidade se espalhou como fogo em palha seca. O sarcasmo e o desprezo começaram a circular entre eles. Muitos zombavam enquanto outros, por instinto de autopreservação, começavam a se afastar. Entretanto, era no perseguidor do que parecia ridículo, na solidão da verdade revelada, que Nahum encontrava seu consolo. Ele se lembrou das palavras de Deus a Moisés: Virei contra eles e os destruirei. Naquele dia, enquanto ele proferia as verdades que pesavam sobre sua alma, uma densa nuvem começou a se formar no horizonte.
O céu, antes claro, parecia encher-se de promessas de um divino desenlace. O Senhor estava vindo com determinação. A fúria dos elementos começava a ressoar como um prenúncio de julgamento. Perto está o Senhor dos exércitos, a sua voz rugirá como um leão. Gritou Naum, sentindo a presença de Deus ao seu alcance. A terra começava a tremer sob seus pés, e uma brisa fresca, carregada de um inexplicável poder, começou a soprar por entre as ruas. Os moradores de Nínive agora estavam atordoados, as circunstâncias mudando rapidamente. Um murmúrio de temor começou a substituir os risos desdenhosos, pois a natureza estava se reagrupando contra a arrogância humana. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. Lembrava ele ao povo, esperando que suas palavras ecoassem verdade no coração de alguns. Mas ele conhece os que nele se refugiam. A expectativa aumentava enquanto aqueles que inicialmente zombavam agora hesitavam, permitindo que as elas vissem o semblante sombrio da própria cidade. Naum não se deixou desencorajar. Em seu íntimo, o sentimento de que o plano divino estava em andamento fortalecera sua coragem. E se a cidade se voltar? Pode haver esperança? Ele ponderou em oração. E foi naquele instante, enquanto pregava e observava a reviravolta que se desenrolava diante de seus olhos, que uma visão mais abrangente do propósito de Deus encheu sua alma. O juízo não era apenas um ato de condenação, mas um convite à redenção. Assim, enquanto a cidade mergulhava em confusão e medo, a revelação do plano soberano de Deus começava a brilhar no horizonte. Naum percebeu que, mesmo no juízo, a misericórdia ainda tinha um caminho. Agora, mais do que nunca, a história inevitável de Nínive estava prestes a se desenrolar de formas que desafiarão a própria medida do coração humano. Enquanto o céu escurecia e a tempestade se acumulava sobre Nínive, Naum continuou seu clamor, imperturbável diante do tumulto que o cercava. Sua voz, como um eco ressoante, cortava a indevida euforia da multidão que antes ria de suas palavras. No entanto, o temor começou a dominar os rostos, e olhos, outrora cheios de escárnio, agora refletiam incerteza. Assim diz o Senhor, na angústia clamarão a mim, mas não encontrarei resposta, proclamou Naum. As palavras pesadas de juízo soavam como um sino de alerta, e, entre os que ouviam, alguns começaram a sentir a agonia da dúvida. As sirenes da tempestade se juntavam ao seu lamento, como se toda a criação estivesse suspensa, esperando o cumprimento do decreto divino. E não foi apenas a tempestade que se levantou. Entre os cidadãos de Nínive, uma inquietude se espalhava como um incêndio nos campos secos. Não eram apenas as palavras de Naum que ecoavam, mas também as histórias de gerações passadas, relatos de Naama, o sírio curado de sua lepra, e de Jonas, que antes trouxe a mensagem de Deus a esta mesma cidade, e que, por pouco, não cedeu à resistência. O Senhor não se esquece de sua aliança. Gritou Naum, e a ferocidade de sua declaração fez com que alguns olhassem para cima, encontrando um leve lampejo de esperança na escuridão. Ele mesmo diz: se o meu povo se humilhar e orar, então eu ouvirei do céu. Em meio ao pavor, um grupo de jovens, parcialmente imunes às piadas das multidões, sentou-se em círculo, preocupados e atentos ao profeta. Eles eram, de fato, os filhos de antigos moradores da cidade que haviam sido resgatados. Um deles, chamado Amri, começou a questionar, sua voz tremendo: Naum, não há lugar para arrependimento? Se nos voltarmos para o Senhor, ele não nos ouvirá? O profeta olhou nos olhos de Amri e viu neles um eco de seu próprio clamor. Pode haver redenção, jovem, mas as portas estão se fechando. A misericórdia de Deus é grandiosa, mas seus juízos não tardam. Vão se apresentar como um leão, e a cidade não poderá escapar da sua fúria se não se voltar ao Deus verdadeiro. Enquanto falava, uma estrondosa onda de trovões cortou o céu, levando os mais incrédulos a correr, e a grandeza do Senhor era palpável. Os rostos começaram a se voltar em direção a Naum, e aqueles que antes riem agora são apenas sombras inertes, absorvendo as profundas revelações que surgiam das palavras de Deus. A tempestade se intensificava. A nuvem negra se aproximava, como um emblema da ira celestial, enquanto Naum continuava a falar, a ardente paixão de sua mensagem ecoando através das ruas abarrotadas. Conhecei, ó Nínive. Conhecei que o juízo vem, mas também uma chance de arrependimento. Neste momento a terra começou a tremer não apenas por causa da tempestade, mas pela intensidade espiritual do momento. O comportamento do povo começava a mudar, lentamente, mas de forma perceptível. Aqueles que antes estavam perdidos em prazeres efêmeros agora erguiam os olhares em busca de uma esperança que parecia distorcida. Para muitos, agora uma pequena luz despontava na escuridão. Naum,
Percebendo essa mudança no coração dos cidadãos resistentes, sentiu o peso da presença de Deus envolvê-lo. Vós que permaneceis nos ídolos, é tempo de soltar-vos. O Senhor é justo em seus caminhos, ele trouxe juízo, sim, mas também traz redenção por meio do arrependimento. No auge de sua pregação, enquanto os relâmpagos riscando o céu iluminavam o horror e a esperança nos rostos dos ninivitas, Naum teve uma visão. Uma grande luz atravessou as nuvens escuras, e a revelação de um futuro glorioso, se a cidade se voltasse, começou a brotar em sua mente. Um futuro onde até mesmo os condenados poderiam encontrar um novo caminho, onde as ruínas podiam florescer em vida. O destino de Nínive estava nas mãos de Deus, e Naum sabia que estava no centro do desígnio divino. Com uma voz robusta e determinada, ele bradou: as fundações do mal estão prestes a desmoronar, mas um novo alicerce está sendo preparado. Pois, a justiça do Senhor pode ser implacável, mas seu coração é cheio de misericórdia. O que é que o Senhor planejou para Nínive? E assim, a cidade pairava em um fio tênue entre juízo e redenção, enquanto o plano soberano de Deus se desenrolava no horizonte, levando muitos a questionar: o que acontecerá agora? O juízo se concretizará, ou haverá uma última chance de redenção? Enquanto as nuvens se acumulavam sobre Nínive e os ventos uivavam como um lamento profundo, Naum sentiu uma pressão crescente, como se o próprio céu estivesse em expectativa do que aconteceria. O murmúrio da cidade estava em transformação, e os olhares que antes eram de zombaria agora pareciam anseios contidos. As trevas se tornaram paletes, coloridas pelas faíscas da fúria celestial, e a tempestade parecia querer se manifestar em toda sua força sobre a metrópole. O Senhor é como um fogo consumidor, declarou Naum, sua voz ecoando pelos becos tortuosos. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem permanecerá de pé quando ele se manifestar? Essas palavras, que buscavam atingir os corações endurecidos de Nínive, ressoaram no ar pesado, enquanto os ouvintes tremiam, alguns em arrependimento, outros em temor. Amri, o jovem que antes perguntara sobre o arrependimento, aproximou-se de Naum, suas mãos trêmulas revelando a intensidade de seu desespero. Profeta, o que devemos fazer? Como podemos nos voltar para Deus em meio a esta tempestade? A cidade se encontra cercada por seu próprio pecado, e tememos pela nossa existência. Naum, de olhos fixos no céu ameaçador, sentiu a necessidade de tocar a essência da esperança. Se verdadeiramente se voltarem para o Senhor, ele ouvirá. A aliança que fez com o povo de Israel ainda permanece, e seu amor é eterno. Mas é hora de se despir dos ídolos. Olhem para o Deus de seus antepassados. Ele é poderoso para salvar, ao mesmo tempo, para julgar. Os relâmpagos iluminaram o cenário e o som de um trovão ensurdecedor fez com que muitos caíssem de joelhos, a gravidade do que estava por vir se acentuando. Em meio ao caos, Naum sentiu um chamado claro do Espírito do Senhor. Um raio de inspiração desceu sobre ele, revelando uma visão sobre a cidade, uma cena confusa de destruição e transformação. Nínive, mule na angústia. Olha como a grande cidade se apresenta. Um dia virão dias de bênçãos para aqueles que se arrependerem. Vejo por meio da opressão do juízo um povo renascendo, como flores brotando do solo árido. A terra, desolada, levantará cânticos. Silêncios serão quebrados e clamor de louvor ecoará em vez de pranto, exclamou Naum, suas palavras como chamas iluminando a escuridão. Contudo, no espírito do profeta, uma pergunta inquietante cresceu: e se a resposta divina não vier a tempo? E se os corações continuarem endurecidos? Ele sabia que o tempo se esgotava, e a cidade, presa na teia de sua própria iniquidade, estava à beira do abismo. Nesse momento de fragorosa expectativa, o vento mudou. Um sussurro suave, quase como um convite, percorreu o ar tenso. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele, Naum declarou, a esperança pulsando em seu ser. Ainda há tempo para buscar ao Senhor. Não recusem seu chamado. Enquanto pronunciava essas palavras, a tempestade pareceu hesitar, como se o próprio céu estivesse ouvindo ao chamado de arrependimento. Um murmúrio tomou conta da multidão, um eco de pensamento se entrelaçando na mente de cada cidadão presentemente. Seria esse o momento de reviravolta? Os corações endurecidos poderiam se quebrar sob o peso da graça? Rumores começaram a se espalhar entre os jovens, e murmúrios de um genuíno arrependimto pareciam brotar no meio do povo. Era como se uma luz tênue começasse a se infiltrar na escuridão. Mas no fundo, Naum sabia que o tempo era curto. Deus poderia decidir agir antes que a cidade emergisse de seu estado de negação. Assim, enquanto a tempestade rugia e o clamor do povo ressoava, uma nova questão pairava:
Que tipo de resposta o Senhor dará a Nínive? Haverá salvação no horizonte, ou este será o fim de uma era egoísta? O futuro da cidade estava nas mãos de um plano divino que ainda permanecia envolto em mistério, e a fé do profeta ardia enquanto ele clamava a Deus por um toque de misericórdia sobre a metrópole em perigo. Naum se viu rodeado por uma corrente de vozes, clamores e angústias. A tensão na atmosfera tornava-se quase palpável, e cada relâmpago que cruzava o céu parecia ser um aviso do alto. O temor dos habitantes de Nínive se misturava à esperança incipiente que brotava nas palavras do profeta. Corações endurecidos, lembrem-se do que diz o Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, proclamou Naum, com fervor renovado. Havia entre os povos uma inquietação, uma disposição a ouvir. Não fechem seus ouvidos, pois a voz do Senhor ainda ressoa. Enquanto os ventos uivavam em fúria, Naum viu alguns dos jovens começarem a se reunir ao seu redor. Amri estava entre eles, agora com uma inquietação diferente em seu olhar. O que faremos, Naum? A cidade clama por ajuda, mas onde encontrar o Senhor em meio a essa tempestade? Perguntou o jovem, anelando por uma resposta. Em cada tempestade, no clamor do arrependimento, lá está Ele. O nosso Deus não se distancia do que clama a Ele em verdade. O Senhor não rejeitará um coração quebrantado, respondeu Naum, suas palavras acendendo uma chama de esperança que começou a se propagar entre os presentes. Olhares se cruzavam, e sob o peso do desespero, alguns começaram a se prostrar, tocando a terra sob seus joelhos. O som de lágrimas se misturava ao barulho da tempestade, e era como se uma melodia de arrependimento começasse a emergir, devagar, entre as vozes. Entretanto, no cenário de fervor espiritual, uma sombra de dúvida pairava, como um agouro. Naum retirou-se um momento do grupo, seus olhos fitando as nuvens escuras. Senhor, o que está por vir? Sussurrou, uma intercessão urgente jorrando de sua alma. Num instante, uma visão se descortinou diante de seus olhos. Ele viu a cidade em chamas, murros caindo e os ídolos sendo esmagados sob os pés de um povo que se voltava para o Senhor. Porém, entre as ruínas, uma luz resplandecia, um resplendor divino, que prometia renascimento e esperança. Um novo dia surgirá de meio das cinzas. A justiça que tem sido cobrada irá liberar aqueles que se voltarem para Deus. Exclamou Naum diante da multidão, suas palavras agora carregadas de um poder que vinha diretamente da experiência do próprio Deus. No final, ao invés de pranto, haverá riso, ao invés de lamento, canções de alegria. Assim como um campo após a chuva, Nínive se levantará. Mas o que deve acontecer antes, Senhor? Devem todos se voltar e ouvir? A última pergunta ecoou em seu coração. Amri e os outros que ouviram Naum começaram a se levantar, um sobre o outro, e com eles, a esperança começava a tomar forma em corações que outrora estavam endurecidos. Mas ainda assim, uma dúvida persistia nas sombras da mente do profeta. Haverá um arrependimento verdadeiramente genuíno ou seria apenas um clamor momentâneo? Enquanto essa batalha interna intensificava, um novo trovão cortou o céu e as nuvens claramente se abriam, como se anunciassem a presença de algo maior. O coração de Naum acelerou, pois sabia que algo sobrenatural estava prestes a ocorrer naquela cidade. Então, como se as próprias fundações da terra estivessem respondendo à oração do profeta, um clarão de luz intransigente se irrompeu das nuvens escuras. Que é isso, Senhor? Eu clamo por direção! Exclamou Naum em um grito que ecoou em meio ao tumulto. E logo uma voz profunda, que parecia vir de cada canto do universo, brotou ao seu redor, fazendo vibrar o solo sob seus pés. Naum, eu cumpro a minha palavra. Aquele que se voltar a mim jamais será desapontado. Mas afiante, que faça um esforço. Um novo tempo está por vir, quando as nações reconhecerão o meu poder. Se a tempestade tinha trazido consigo um presságio de juízo, agora ela parecia carregar, em sua doçura final, um aroma de esperança. A cidade de Nínive estava à beira de uma transformação que apenas o coração penitente poderia dar as boas-vindas. Diante do estrondar sagrado que seguiu, Naum percebeu que o destino de Nínive, marcado pelo desespero, poderia ser selado no céu, onde a justiça e a misericórdia dançavam juntos em um esplendor único. O que isso significava para a nação? O tempo diria se as sementes do arrependimento seriam regadas pela fé. Mas, afinal, na mente do profeta, uma nova questão se plantou. Qual será a resposta do Senhor à intercessão do seu povo e ao clamor das almas em necessidade? Enquanto a tempestade começava a se dissipar e as vozes da cidade clamavam em um clamor sutil, um novo toque de esperança surgia entre o povo.
Naum, já imerso em um misto de temor e expectativa, contemplava as nuvens que agora se afastavam lentamente, revelando uma luminosa aurora no horizonte. O ar estava carregado de uma eletricidade celestial, como se o próprio céu estivesse esperando pela resposta dos habitantes de Nínive. Com o coração acelerado, Naum olhou para os jovens que se reuniam à sua volta, suas faces refletindo a incerteza e a vulnerabilidade. Levantei-me para ser a voz do Senhor, mas a força do arrependimento deve vir de vocês, refletiu ele em sua mente, sabendo que a verdadeira transformação exigiria um ato de fé genuína por parte do povo. Por que continuam a adorar os ídolos que não podem ouvir, ou falar, ou salvar? Questionou Naum, suas palavras cortando através da confusão como uma espada. O Senhor é o único que pode trazer a libertação que tanto anseiam. Esqueçam-se de suas transgressões e clame ao Deus que ouve. Amri aceitou o desafio do profeta, sua coragem crescendo à medida que os outros o seguiam. Estamos prontos, Naum. Vamos nos voltar ao Senhor. Faremos o que é certo. A voz do jovem ecoou como um chamado à unidade, um eco do que servia como um baluarte de fé dentro dele. Outros corações começaram a se levantar, animados pela ousadia de Amri, e as prostrações deram lugar a murmúrios de concordância. Naum fez um movimento para se aproximar deles. Lembrem-se do que o Senhor prometeu em Joel 2, 12 e 13. Agora, pois, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso é com jejum, e choro, e pranto. As palavras do profeta deslizaram entre suas almas, cada frase impregnada de anseio e urgência. Com um profundo peso espiritual, o grupo se uniu em oração fervorosa, clamando por misericórdia e perdão, enquanto a tempestade se tornava apenas um eco distante. Era como se Nínive estivesse renascendo das cinzas, as vozes de arrependimento se elevando como um incenso agradável ao Senhor. Mas enquanto suas súplicas subiam, Naum sentia que outra presença se insinuava entre eles, uma escuridão que tentava se infiltrar e desviar a energia positiva que brotava de cada coração. Nesse momento de vulnerabilidade, Naum começou a perceber que havia uma resistência espiritual que nunca havia visto antes. Uma força invisível parecia querer desencorajar aquele esforço, como um sussurro maligno tentando enredar a confiança do povo em sua própria fragilidade. Ele prostrou-se, assimilando a gravidade da situação. Senhor, a batalha vai além da carne, há um contendendo invisível em curso, murmurou, ciente de que a verdadeira transformação exigiria mais do que palavras. A intercessão por um espírito quebrantado foi rapidamente necessária. Então, em cada coração lá presente, a convocação por um compromisso renovado começou a ardê-los. A multidão crescia à medida que homens e mulheres se juntavam, deixando de lado seus receios, e com isso, Naum ergueu sua voz mais uma vez, agora repleta de autoridade. Antes que Nínive experimente a restauração, devem enfrentar o próprio medo que reside em suas almas. O Senhor não abandonará aqueles que buscam a verdade. Vibrando sob a pressão crescente, uma determinação despertou-se no peito do povo, e a dificuldade de seus corações se rendia ao amor divino que oferecia resgate. Mas a pergunta ainda permanecia: seria a transformação genuína ou apenas um momento fugaz? O eco de Naum sobre a iminente batalha espiritual reverberou em sua mente. O que, então, acontecerá se a verdade não for recebida? A sombra da condenação espreita. Enquanto a cidade se preparava para se render ao clamor, um silêncio soturno encheu o ar. Naum sentiu as ondas de uma conspiração maligna, que tentaria silenciar o que estava prestes a acontecer. E, pela primeira vez, uma incerteza ameaçou sua fé. Assim, enquanto as vozes de arrependimento se fortaleciam, uma pergunta estrondou em seu íntimo, pedindo resposta. E se todo este esforço for esmagado sob o peso da incredulidade? O que restará da promessa divina em Nínive? O sol surgia majestosamente atrás das nuvens, iluminando a cena de um confronto de forças eternas. Mas o Senhor havia falado, e sua palavra nunca voltaria vazia. Que revelação aguardava aqueles que perseverassem na verdade? E assim, diante do limiar de um novo amanhecer, a cidade suspirava em anseio, à espera do próximo ato do desígnio de Deus emaranhado, onde a salvação poderia florescer mesmo entre as trevas. Enquanto as vozes penitentes ecoavam nas ruas de Nínive, uma pressão crescente permeava o ar, uma sensação palpável de que o espaço entre o divino e o humano estava prestes a se rasgar. Naum, ainda de joelhos, sentia o peso das orações subindo ao céu, mas também percebeu que a batalha não se limitava apenas às palavras proferidas. Ele sentia em seu espírito que uma tempestade de incredulidade e desespero ameaçava selvagemente aquela nova união. Levanta-te, Senhor. Olha para o clamor do teu povo.
Ele exclamou fervorosamente, a intensidade de sua voz ecoando como um trovão nas paredes da cidade. Se o coração de Nínive estivesse verdadeiramente se convertendo, que assim fosse manifestado em atos e não apenas em palavras. Enquanto isso, no canto obscuro da cidade, havia um homem que se opunha ao movimento de arrependimento. Oséias, um sacerdote de Baal, sentia o chão sob seus pés tremer à medida que viu a multidão se agitar. Sua fúria cresceu. Não deixem que essa loucura os atraia. O que vocês têm a ganhar abandonando nossos deuses? Seus gritos cortaram o silêncio como um soco no ventre, criando divisões entre os que se desviavam do caminho do Senhor e os que despertavam para a verdade. Naum, percebendo o tumulto, dirigiu-se a Oséias. Teus ídolos não têm poder. Eles não podem salvar. Arrependam-se e voltem-se ao Deus vivo, que é fiel e justo para perdoar. Mas a força de Oséias era alimentada por um profundo temor de perder sua posição, e seus seguidores reagiram como cães à noite, desprovidos de discernimento. Por um breve momento, o profeta hesitou. A sombra da dúvida encheu seu coração. Seria possível que os novos desejos de fé se sucumbissem à antiga compulsão da idolatria? O silêncio dentro de si foi interrompido por uma suave voz que cognominou sua alma. Não te temas, pois eu estou contigo. O espírito de Naum se encorajou com a presença do Senhor. Quem poderá deter o propósito de Deus? Ele pode transformar até mesmo o coração mais endurecido. Assim, ele fez um movimento audacioso, levantando-se em meio à confusão. A verdade não falhará. Vinde, todos vocês que anseiam por misericórdia. O Senhor está perto, mesmo neste momento. Os rostos começaram a mudar. A luz que brilhava no horizonte pareceu agora que mais do que uma esperança, era uma promessa. Aqueles que antes estavam divididos começaram a se olhar uns aos outros com dúvidas, e depois, com uma nova determinação. Mas em meio a essa nova unidade, os ventos do conflito sopram mais ferozmente. Enquanto o povo de Nínive clamava ao Senhor, Naum percebeu que uma nuvem escura havia se formado sobre eles, uma expressão visível da oposição espiritual em jogo. Oséias, agora furioso, invocava um espírito de discórdia entre seu povo, e murmúrios de dúvida começaram a emergir. Afinal, o Senhor é poderoso? Se ele é tão real, por que permaneceram em silêncio enquanto padecíamos sob a opressão e a pobreza? As palavras do sacerdote eram como veneno em um copo de água doce. Sentindo a dúvida crescer entre o povo, o profeta sabia que precisava agir. Mas lembrem-se, Nínive, como o Senhor nos libertou do cativeiro e nos trouxe até aqui. Como ele é capaz de transformar a ruína em vida nova. A voz de Naum agora soava como um eco do passado, mas sua esperança estava firmemente enraizada no futuro prometido. Então, a cidade, mais do que um mero conjunto de edifícios e ruas, tornou-se um campo de batalha espiritual. O Senhor diz, se com todo o coração se converterem e forem para mim, então eu ouvirei do céu. Naum proclamou, sua voz se elevando acima da confusão, desafiando tanto a luz quanto as trevas. E quando as orações se erguiam como incenso, uma visão iluminou a mente do profeta. Ele viu um futuro onde Nínive, mesmo após um julgamento severo, poderia emergir não como cinzas, mas como uma nação transformada. Mas a mensagem não se tratava apenas de redenção, mas das consequências da escolha a cada dia. Preparai-vos, Nínive. O dia do Senhor é iminente. Pois cada escolha que fizerem determinará o futuro desta cidade. Naqueles momentos de tensão, o ar tremia com a gravidade do que estava por vir. E em meio à provação, a essência da verdade ressoava. Os corações que se voltassem ao Criador encontrariam vida, enquanto a incredulidade e a rejeição os deixariam à beira da destruição. Naum olhou para as nuvens agora carregadas de incerteza e esperava a resposta divina que viria com a chuva. O que Deus traria à cidade que se dividia entre o arrependimento e a incredulidade? Essa incerteza pairava sobre a cidade como a sombra de um mistério profundo. A salvação poderia estar ao alcance, mas seria Nínive capaz de recebê-la? O tumulto nas ruas sacudia os corações dos habitantes de Nínive, agora divididos entre a luz da esperança e as sombras do medo. Enquanto Naum unia sua voz à oração, ele percebeu que o Senhor estava prestes a fazer algo extraordinário. Tantas almas clamando juntas poderiam acalentar uma resposta divina. Seria necessário que o povo entendesse a extensão do poder de Deus e o impacto de sua obediência. Oséias, ciente do crescente movimento ao seu redor, decidiu que não poderia deixar aquilo acontecer sem lutar. Com uma feição endurecida, ele reuniu seus seguidores e proclamou: seja firme e não pequeis, pois está uma armadilha para desviar seus olhos da verdadeira divindade.
Não vos deixeis levar por promessas vazias. Muitas vezes, os deuses que adoramos foram os únicos que nos protegeram nesta terra. O sacerdote ardia em fervor, mas sua fervorosa eloquência estava enraizada na defesa de um sistema que já estava destinado a falhar. Naum, diante da oposição, enraizou-se em sua convicção de que Deus não apenas ouvia, mas também respondia. Ele sentiu que a terra rugia sob seus pés, um eco dos planos divinos, um lembrete de que o resultado da batalha espiritual dependia do coração do povo. Assim, levantou suas mãos e clamou: Senhor, ouve meu clamor. Que a tua vontade prevaleça, e que os corações endurecidos sejam quebrados pelo teu amor. A influência de Oséias começou a se desfazer lentamente, mas o sacerdote não se renderia facilmente. Ele buscou um sinal, um milagre que pudesse reafirmar sua influência. Mostre-nos um sinal, ó Baal! Ele invocou em voz alta: se és verdadeiro, vem e responde. Os olhos de muitos se voltaram para o céu, o ar vibrando com a expectativa de algo sobrenatural. Diante do silêncio, Naum não hesitou. Ele sabia que a verdadeira evidência da autenticidade de Deus não se tratava de fogo ou fumaça, mas da transformação que ele poderia operar em corações quebrantados. A prova do poder de nosso Deus é a mudança que acontece dentro de vós. Ele não teme os deuses feitos por mãos humanas. E assim, à medida que as palavras de Naum penetraram nos corações daqueles que estavam dispostos a ouvir, um murmúrio começou a se espalhar. Nas palavras do profeta, um eco ressoou em suas almas, algo que acendeu a faísca da fé. Alguns começaram a chorar, e outros se ajoelharam. O arrependimento permeava o ar e a resposta da cidade era visceral. Mas Oséias, percebendo a reversão dos sentimentos, rangeu os dentes. Ele sabia que a sua posição estava em risco. Desesperado, buscou uma última cartada dali: se é pelo clamor, então clame comigo. Mas que a tempestade venha dos céus. Em nome de Baal, eu ordeno que a terra trema e que o céu se feche. Seus seguidores, em uma fraqueza de espírito, se deixaram levar pela influência do sacerdote, temendo o que poderia vir. Naum, observando o cenário se deteriorar, viu o céu começando a escurecer. Não era um sinal de ira, mas de expectativa. Ele sentiu em seu coração que a resposta de Deus era iminente. A chuva que se aproxima não é apenas água, mas um símbolo do Espírito do Senhor que se derramará sobre aqueles que aceitarem a verdade. Com a sua fé renovada, o profeta contemplou as nuvens e proferiu: Nínive, prepare-te. Em breve, um novo tempo se erguera. O Senhor está prestes a se manifestar de maneira que jamais teríamos imaginado. A transformação está próxima, mas o que será que estás disposto a abrir mão para recebê-la? Com essas palavras, uma súbita rajada de vento varreu as ruas, e as nuvens começaram a se movimentar, juntas como um exército assomando ao horizonte. O povo sentiu o ar carregado de eletricidade, uma manifestação sutil da glória divina. O céu parecia vibrar no compasso da criação, e a tempestade se formava como um prenúncio de um novo capítulo. Mas na mente de Naum, uma pergunta inquietante persistia: qual será a verdadeira resposta de Nínive à convicção do Senhor? O que cada coração escolherá quando o Novo Testamento se manifestar? Assim, a história da cidade estava prestes a alcançar um clímax, um renascimento ou um juízo, dependendo das escolhas que fazer. O mistério da revelação divina permanecia, e a tensão no ar era quase palpável. O que o Senhor tinha para Nínive ainda não se revelara completamente. Na dança entre luz e escuridão, o futuro aguardava resposta, e assim o plano soberano de Deus se aproximava com a força de uma tempestade. Enquanto as nuvens se agrupavam e o vento começava a assobiar pelo ar, Naum viu o coração de Nínive pulsar em resposta à presença de Deus. O murmúrio do povo, crescendo com a tensão da situação, era como o som distante de águas furiosas prestes a transbordar. Ele sentia que uma nova realidade estava prestes a se revelar, e todas as suas esperanças repousavam na entrega do povo ao Senhor. Oséias, porém, não ficaria de braços cruzados. Com um fervor renovado, ele bradou: que alcancemos o céu com nossos gritos. Baal, vem e entrega o que prometeram. Seus seguidores, incitados pela confiança cega no Deus de madeira, começaram a gritar em uníssono. Mas, assim como os gritos da tempestade que se aproximava, suas vozes eram um eco vazio, sem vida. O sacerdote, margeando o desespero, não percebia que sua invocação era um apelo à condenação, não à salvação. A atmosfera mudou enquanto Naum e suas palavras se erguiam como um farol em meio às trevas. Ele começou a profetizar com uma nova fervor, cheia de amor e compaixão. Ó Nínive, escuta. O Senhor é a tua força e a tua rocha. Ele não deseja a tua ruína, mas a restauração.
Isto é o que ele promete: voltai para mim e eu voltarei para vós. Zacarias 1:03. O que mais insistirá o Criador senão a fé de seus filhos? No centro desse clamor, uma mulher se destacou entre a multidão, seu coração pesado pela dor e arrependimento. Chamava-se Sabeia, mãe de 3 filhos, e sua alma estava aflita por ter seguido os caminhos do sacerdote. Aquelas palavras penetraram seu coração como flechas de compaixão e esperança, acendendo uma chama que há muito estava apagada. Ao se ajoelhar, Sabeia exclamou: Senhor, eu me rendo a ti. Eu clamo pelo teu perdão e pela tua proteção. Tira de mim esses ídolos que não têm poder. O ato de entrega da mulher foi acompanhado por um silêncio olímpico, e o povo em volta começou a sentir a mudança. As mãos das pessoas, que antes estavam erguidas em adoração vazia, passaram a se unir em oração ao Deus vivo. Naum assentiu em reconhecimento à transformação que estava acontecendo. Vê, ó Nínive! Assim como a chuva vem e molha a terra seca, assim o Senhor está prestes a derramar seu espírito sobre aqueles que se voltarem para ele. Ele sabia que algo sobrenatural estava para acontecer. Nesse instante, um relâmpago cruzou o céu, e o trovão ecoou como um aviso profundo. As pessoas começaram a tremer, mas, ao invés de medo, algo novo estava se formando, uma expectativa avassaladora. Naum ergueu a voz com ainda mais força, desafiando a escuridão. O Senhor não é um Deus de ídolos. Agora clama a ele, pois ele está ouvindo. E assim a nuvem escura que pairava sobre Nínive começou a se dispersar lentamente, revelando raios de luz que dançavam entre as sombras. O vento se acalmou, e em seu lugar, uma brisa suave soprou sobre a cidade, trazendo um perfume de esperança, como se os céus estivessem abrindo uma nova história. Oséias, observando aquela transformação, sentiu o pânico se instalar em seu peito. Ele sabia que se não agisse rapidamente, sua influência se dissiparia como a neblina ao amanhecer. Dando um passo em direção ao povo, ele gritou: Vocês não sabem o que fazem. Este homem, esse Naum, tem enganado vocês para abandonar suas raízes. Seja firme e resista. Mas o povo, em seu novo despertar, não cedeu. Todos estavam voltados para o Senhor, e a voz de Oséias desapareceu no clamor espiritual que ecoava através das ruas. Naum, sentindo a profundidade daquele clamor, teve uma visão. Ele viu as portas do céu se abrindo e uma torrente de bênçãos como torrentes de chuva caindo sobre os arrependidos. Cada gota era um símbolo da misericórdia divina que estava prestes a ser derramada numa medida transbordante. E em um momento de grande revelação, o Senhor falou ao profeta: Eis que estou indo fazer algo que não só mudará Nínive, mas que repercutirá por gerações. Prepara-te, ó Naum, porque a transformação que se inicia não é apenas para os olhos, mas para os corações. Com essa promessa, uma nova fase no desígnio de Deus para Nínive estava prestes a desvendar-se, e o que os habitantes da cidade não sabiam era que a verdadeira batalha ainda estava por vir, uma escolha decisiva que iria reverberar em todo o mundo. A pergunta permanecia no ar, ecoando entre os que esperavam: qual será a verdadeira medida da fé de Nínive quando o juízo e a misericórdia se encontrarem na presença do Deus Todo-Poderoso? Enquanto as águas do arrependimento começavam a fluir entre as ruas de Nínive, Naum percebeu que o clima espiritual estava em constante transformação. As vozes de súplica e a intensidade das emoções humanas se entrelaçavam em um clamor estrondoso, ecoando sobre os telhados da cidade, como uma oração coletiva que ascendia aos céus. Os habitantes, que até aquele momento tinham seus corações endurecidos, agora começaram a compartilhar suas histórias de dor e luta. Cada narrativa trazia à tona a melancólica realidade das vidas que foram perdidas sob o domínio da idolatria e da opressão. Uma mulher chamada Moria, que havia perdido um filho para os excessos da cidade, levantou-se e declarou: Se o Senhor se dispuser a nos ouvir, nós nos entregaremos a ele. Que se erguem os ídolos caídos de nosso meio. A coragem de Moria ordenou um silêncio momentâneo, onde inclusive Oséias, o sacerdote de Baal, ficou sem palavras. O impacto daquele ato de vulnerabilidade ressoou, causando uma onda de arrependimento a se propagar. Enquanto isso, Naum viu os rostos antes endurecidos começarem a se umedecer com lágrimas, uma clara evidência de que o Espírito de Deus estava operando nas profundezas dos corações. Isso é apenas o começo, sussurrou o profeta, sentindo a presença do Senhor se manifestar, forte e majestosa. A tempestade ainda se aproximava, mas não mais com furor e destruição, mas como um sinal de que a justiça de Deus estava prestes a enfraquecer o poder da maldade. Ó Nínive, escuta o chamado do Senhor. Ele não deseja a morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Preparem seus corações para a transformação.
As palavras de Naum se tornaram um hino de esperança. Enquanto os habitantes começavam a unir-se em oração, havia uma sinfonia de petições ao Deus verdadeiro, invocando sua misericórdia. Com a humilhação autêntica pairando no ar, Naum observou enquanto Oséias tentava recuperar a confiança de seus seguidores. Esse homem não é o verdadeiro profeta. Olhem para a nossa história. Muitos têm falhado ao nos levar a caminhos de destruição. Sua voz, embora alta, agora sua retórica soava como um eco distante entre aqueles que estavam renascendo na fé. Desesperado pela influência que perdia, Oséias começou a invocar a ira de Baal. Seja forte, povo de Nínive. Que este homem encontre sua verdadeira bênção em nossos ídolos. Contudo, seus gritos foram abafados pelo clamor de arrependimento que crescia, enquanto os olhos se voltavam cada vez mais para o céu escuro onde raios de luz começavam a penetrar. Nesse momento, uma nova corrente espiritual emergiu, e um jovem chamado Elior, tocando o coração da multidão com sua sinceridade, disse: Já não queremos mais os ídolos. O Senhor é nosso Deus e somente a Ele queremos servir. Os povos começaram a se levantar, um após o outro, e a atmosfera estava impregnada de um poder renovado. Vejam! O Senhor está prestes a agir. Aquelas nuvens escuras não são sinais de oposição, mas de que algo magnífico está por vir. Exclamou Naum, sua voz ressoando como um trovão, inflacionando a certeza do que Deus estava prestes a realizar. Mas, ainda assim, uma preocupação imissa aguardava no fundo do coração do profeta. A pergunta que o consumia continuava: estaria Nínive disposta a arcar com o custo de se voltar completamente para o Senhor? Enquanto as vozes de louvor ecoavam pelas ruas, o Senhor semblava estar prestes a lhes oferecer um vislumbre do futuro que os aguardava. Então, diante de uma multidão que não sabia ao certo qual seria a resposta divina, Naum viu o céu se abrir. Uma luz dourada começou a infiltrar-se pelas nuvens e formou um arco-íris radiante logo após um relâmpago. A visão trouxe uma onda de reverência e espécie de alívio ao coração atormentado de Naum. Era como se Deus estivesse enviando um sinal de sua promessa de que mesmo no meio do juízo, sua fidelidade em cumprir a aliança permanecia intacta. Escutem, ó Nínive! É um sinal de esperança. A misericórdia do Senhor está se estendendo a todos vocês. Mas lembrem-se, é preciso tomar uma decisão. Haverá uma resposta ao nosso arrependimento, mas será uma resposta baseada na humildade e conformidade com a vontade do Altíssimo. E assim, enquanto muitos caíam de joelhos, clamando por perdão, uma nova questão começou a vibrar no coração do profeta. Como a emoção deste clamor será recebida no céu? Será que as portas da misericórdia do Senhor se abrirão para este povo que clama? A hora havia chegado. O plano soberano de Deus estava em movimento, e o desfecho transcendia os limites humanos. As nuvens escuras, uma vez carregadas de juízo, agora naufragavam em uma promessa de transformação. As histórias de arrependimento e redenção entrelaçavam-se, e a cidade estava prestes a descobrir se a luz da salvação brilhará no meio da escuridão ou se Nínive seria consumida pelo seu próprio egoísmo e rebeldia. Era uma decisão divina que estava prestes a desvelar, e todos olhavam para Naum, o homem que ousara acreditar na bondade de Deus acima da desolação.